Don't quit, don't stop, push through it. You got dreams, one life, go do it. Make moves, improve, keep doing. A new life, new you can choose it. E aí, eu sou Abner Santana, esse é o Vlog 331 e hoje eu vou fazer um resumo de como foi a minha semana passada e de como vai ser os treinos específicos dessa semana. Semana passada foi uma semana excelente, tô começando a minha preparação aí para a meia maratona de São Paulo, que acontece no dia 5 de fevereiro, então tá pertinho já. A minha ideia nessa prova é correr abaixo de 1h11, que é meu RP atual, e de quebra já consegui índice novamente para competir provas na categoria de elite, como estava acontecendo no ano passado, com as marcas que eu tinha, isso me permitia sair no primeiro pelotão. Então a minha ideia é conseguir 2 marcas para isso e no segundo semestre encarar uma maratona aí de qualidade para tentar melhorar minha marca pessoal também. Então esse é meu objetivo, conseguir 2 índices aí que deve ser abaixo de 1h10, tá? Provavelmente, e conseguir sair na frente numa maratona e tentar melhorar minha marca, que atualmente é 2h30. Bem, vamos ao que interessa. Começando a semana, por conta do Jogo do Brasil, eu só fiz um treino pela manhã, correndo 10 quilômetros. Normalmente na segunda-feira eu faço minha físio à tarde, mas por conta do Jogo do Brasil a gente adiou para quarta-feira. Então só teve uma corrida na segunda, uma corrida bem leve, e aí depois, na terça-feira, eu fiz 2 períodos de 10 quilômetros, correndo primeiro na rua, na casa de 5, se eu não me engano, e depois à tarde eu fiz meu fortalecimento na academia, parte superior, e depois mais 10 quilômetros na esteira para 4 de média. Na quarta-feira já é meu primeiro treino específico aí, trabalhando na casa do limiar, correndo 20 minutos de aquecimento na pista e depois 40 minutos a 3h30. Foi um treino bem encaixado, bem tranquilo de fazer, porque a pista te proporciona isso, de você ficar relaxado, focado no que você está fazendo e não ter as distrações do trânsito. Então para mim correr na pista é muito bom, só foi maçante e começou a ficar difícil pela quantidade de voltas que a gente estava fazendo. No total deu 40 voltas, contando o aquecimento e a parte principal. Então isso foi castigando a gente e no final precisou colocar bastante concentração no que a gente estava fazendo, no ritmo que a gente estava colocando, para manter o ritmo e não diminuir a velocidade. Então é muito importante também desenvolver a nossa parte mental como atleta, principalmente na corrida e principalmente em longa distância, onde o nosso corpo vai pedir para parar de qualquer jeito, mesmo que a gente tenha condições e não esteja fadigado ainda, nosso corpo quer parar, ele quer se preservar. Então trabalhar a mente, ganhar de você mesmo nesse momento, é muito importante vencer a si mesmo. Então é importante desenvolver isso, é importante trabalhar esses treinos que são fadigantes também para a cabeça. E aí no período da tarde eu fiz minha físio, fazendo primeiro fortalecimento no posterior, no meu quadríceps e também depois o recover. E aí na quinta-feira aconteceu algo bem inusitado e pela primeira vez aí fui mordido por um cachorro. Eu sempre estou brincando com os cachorros aqui perto de casa e a maioria deles eu já até apelidei, coloquei algum nome neles que eu chamo eles carinhosamente porque todo dia eles estão ali. E como quinta-feira era feriado, 8 de dezembro, teve um lugar onde o cara soltou o cachorro para passear onde habitualmente não tem cachorro. E eu estava distraído naquele momento. Eu acho que eu estava cantando a música que eu estava ouvindo. E quando eu percebi, um bacezinho já estava na minha perna e ele já estava praticamente me mordendo. Não deu nem tempo de tocar ele. E o mais engraçado é que o cara também tinha um labrador. E o labrador foi que me salvou, sendo que eles moram na mesma casa. O labrador pegou o bacezinho e tirou ele para ele parar de me morder. Foi até engraçado. Mas foi uma mordida bem superficial, bem tranquila. Eu perguntei pro dono lá, porque depois ele também viu que eu tava gritando com o cachorro e ele saiu pra fora. Perguntei pra ele se o cachorro era vacinado, se ele tomava os cuidados e aparentemente tudo ok. E aí daqui a alguns dias eu vou ver como o cachorro tá, se ele não morreu. Porque às vezes é mais fácil o cachorro morrer do que eu, pra ver se tá tudo certo com ele, porque aí senão eu também vou ter que tomar antirrábica, aí o bagulho aperta, porque é bastante injeção. Mas tomara a Deus que não aconteça nada, a cicatriz já tá bem fechada, não tô sentindo nada, não foi nada mesmo, foi bem tranquila a mordida, mas a primeira tatuagem aí com cachorros já ganhei depois de 5 anos correndo, faz parte, né? A gente tá na rua todo dia, essas coisas eventualmente vão acontecer com a gente. Bem, foi isso, e aí na parte da tarde eu fiz um treino leve também, de 10 quilômetros, bem tranquilo, e eu tô mantendo aí meus dias ainda, se vocês não perceberam, na casa de 20 quilômetros, não quero trabalhar mais do que isso. Normalmente eu chego até a trabalhar 30 quilômetros por dia, mas atualmente para trabalhar meia maratona e para
colocar velocidade no corpo, 20 quilômetros é ideal aí para mim, para ter uma boa recuperação e ter um bom condicionamento durante todos os dias. E na sexta-feira, diferente de todas as outras semanas do meu outro período que eu estava fazendo, da outra periodização, cheguei muito bem na sexta-feira, consegui fazer um fartlek bem legal, correndo 2 km para 3,35 e depois 4 repetições de 1.200 para de 1.200 para 3,15 com 800 a 3,35. Então é um treino onde eu estava trabalhando na minha casa de limiar com o meu Z5, trabalhando uns estímulos quase na minha zona anaeróbica. Então é bem interessante isso, e a ideia desse meu treinamento, dessa periodização, é que esses estímulos começam a aumentar, esses bloquinhos de 1.200 começam a ficarem maiores, até chegar a 4 talvez, ou até 5, dependendo de como eu estiver me sentindo e desempenhando, para que eu comece a colocar mais velocidade e consiga sustentar por mais tempo esse estímulo difícil. E isso vai ganhando características mais rápidas conforme o tempo vai acompanhando, que você vai perceber isso, e é uma ótima forma. Foi um treino que passou muito rápido, muito gostoso de fazer, e eu me senti bem durante os 4 tiros e saiu bem encaixadinho na casa de 3,15 os 1.200 metros. Bem, e aí corri mais 4 km para desaquecer no pace de 5, que é muito importante. E à tarde eu fiz mais 12 quilômetros, correndo 4 quilômetros de aquecimento e desaquecimento, bem leve, na casa de 5, e fiz um bloquinho específico, correndo a 4,20, deu 4,20, específico para manter a velocidade e trabalhar. Isso porque eu ainda estava bem descansado. Então o treino de manhã, apesar de ser um treino difícil, ele não me castiga tanto por conta do padrão da velocidade que não é uma zona tão anaeróbica como antes dos treinos intervalados. E aí sábado eu fiz aquele treino maluco aí no calor de 35 graus, de 27 quilômetros e 660 metros. Foi bem sacrificante, como eu disse, veja os vlogs anteriores, aí foi um treinão apesar de tudo, por conta de eu ficar trabalhando uma frequência bem alta, foi um estímulo bem acima do que pretendia ser o treino, então saiu fora da especificidade, por isso que eu preciso ter uma boa consciência, e hoje vai ser um dia bem recuperação para trabalhar meu corpo mesmo e deixar meu corpo voltar ao normal. Então hoje provavelmente só vou correr à tarde 5 km só para me regenerar. Bem, e aí domingo ontem eu corri só 12 km para 5 de média, 1 horinha, treininho bem tranquilo. Então foi essa semana, finalizando aí 125 km semanais. Tô também me policiando muito para não correr aqui no meu quintal de casa, onde tem bastante subida. Para você ter ideia, 10 km aqui dá 100 metros de elevação fácil. Então estou me policiando para ir mais para a represa, para ir a alguns outros lugares mais plano, para não fazer tanta subida durante essa periodização, porque não tem necessidade e eu preciso colocar velocidade nas pernas. Então se eu ficar fazendo muita subida, eu não vou conseguir colocar ritmos mais rápidos, e aí eu fico preso nesse looping de ritmos mais leve, para não forçar, para não fazer força durante o treino, e não tem necessidade disso, não preciso fazer mais subida. Então vamos para os lugares planos. Bem, essa semana então, já me preocupando com a minha recuperação, hoje na segunda-feira eu vou correr provavelmente só 5 km, fazer um treino bem leve para me regenerar do final de semana e já começar bem a semana. Então hoje vai ser um treino bem tranquilo, bem fácil. A ideia dos treinos específicos dessa semana é fazer só 2 treinos específicos, como eu comentei, e semana que vem 3 e depois 2. É o seguinte, então o meu primeiro treino específico vai ser na pista, vão ser tiros de 1.500 com 1 de pausa, e a gente vai ter que chegar até no volume de 10 km, provavelmente o Vitão vai estar comigo. Então, qual é a ideia? Corre 1.500, 1 de pausa, corre 1.500, até a gente somar 10 km de repetições. Eu não sei quantas repetições vai dar, mas é mais ou menos isso o treino, depois eu vou montar certinho. E aí o treino longo na casa de limiar, ele é bem interessante, é bem exótico. A gente vai começar com 10 minutos de aquecimento, corridinha fácil, e depois 6 repetições de 6 minutos com 1 minuto leve. Esses 6 minutos vão ser na casa de 3,30, e depois que a gente acaba essas 6 repetições, começa 1 hora leve. E é aí que o bicho pega, porque teu corpo vai estar desgastado, e aí você vai colocar 1 hora de rodagem leve durante esse treino. Vai ser um treino de mais ou menos de 1h40, então esse vai ser o treino longo, provavelmente vou fazer no domingo ou no sábado com o Vitão, e esse é o treino.
porque ele vai te dar uma carga de limiar e também uma carga fácil, mas juntando tudo vai virar um regaço no corpo, isso vai ser uma rombo na fisiologia. Bem, então essa é a ideia dessa semana. Muito obrigado aí a todos que estão chegando no canal, um abraço e fui!